E a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente continua aqui com o jornal Link Record News. Ediane, hoje é o Dia Nacional da Alfabetização. A gente acabou de ver na reportagem dados alarmantes sobre o analfabetismo aqui no Brasil. Por isso, a gente precisa incentivar e ajudar as crianças nesse momento tão importante da vida escolar. Por isso mesmo, a gente recebe aqui a especialista em desenvolvimento infantil, Sheila Leal. Sheila, seja bem-vinda ao Link Record News. Obrigada pela participação. Muito obrigada a vocês pelo convite. Sheila, a gente percebe aí, principalmente com os dados da reportagem, que ainda é muito alto o número de crianças fora da escola e de analfabetos no geral. A que se deve ainda essa triste realidade? Infelizmente, né? Bom, na verdade, assim, eu sinto que muitas vezes essas pessoas que são analfabetas, elas possuem um transtorno de aprendizagem, que muitas vezes não foram identificados durante todo esse período. E também o importante é como que foi esse processo de alfabetização, né? Eles tiveram realmente 5, 6 anos durante esse processo de alfabetização e foi divertido, foi tranquilo, foi uma coisa imposta, ou o que a gente viu na reportagem, né? Muitos trabalhadores físicos muitas vezes não tinham a oportunidade realmente de frequentar uma escola. E essa realidade ainda existe hoje aqui no nosso país. De repente, as crianças não conseguem ir à escola porque tem que ficar em casa ou tem que ajudar os pais em outros afazeres e acabam não se alfabetizando. Sim, infelizmente acontece. E muitos delas, o que acontece? Eles estão inseridos dentro da escola e começam nessa questão do programa, né? Que hoje a gente tem da progressão continuada, onde eles não reprovam. Então, eles acabam prosseguindo mesmo sem ter se alfabetizado. E aí acontece tudo isso. Agora, há uma idade estabelecida onde as crianças devam realmente começar a alfabetização ou é algo mais relacionado à maturidade da criança e nem tanto à idade? Sim, na verdade a gente sempre coloca as duas vertentes, tá? E assim, quando a gente fala sobre alfabetização, a gente precisa levar em conta que isso é um processo. Não é porque com o primeiro ano a criança precisa ter 6 anos e estar no primeiro ano e no final desse primeiro ano ser alfabetizado. Isso muitas vezes causa um impacto nesses pais, porque ele termina uma série de primeiro ano e essa criança não está alfabetizada. O mais importante é que isso é um processo. Então, começa no primeiro ano e termina quando a criança está indo para o 3º ano escolar, né? E hoje a gente observa que muitas escolas valorizam essa questão só da alfabetização dos 6 anos. E nós, pais, né? Porque eu também sou mãe, a gente fica preocupada com essa questão. Poxa, por que o filho do vizinho está lendo e o meu não? Né? Poxa, ele só tem 5 anos. E o importante é que os pais aprendam que o mundo letrado está aí, né? Então, não é só nesse período de 6 anos que as crianças precisam ter a alfabetização. Elas podem viver a pré-alfabetização de forma divertida, dinâmica, brincando, que é o que é mais gostoso. E como os pais podem ajudar, então, na alfabetização dos seus filhos? E eles têm que ter pressa? Eles têm que ajudar mesmo ou não? Eu acho que não tem que ter pressa. O mais importante é respeitar essa maturidade também da criança. O essencial para mim é que as crianças precisam ter um estímulo efetivo dessa linguagem. Então, brincar. Por exemplo, se você tem uma linha, o seu filho já tem mais ou menos de 3 a 4 anos, ele já sabe que letra começa o nome dele. Por que não brincar com uma linha no chão? Por que não colocar uma farinha ou um açúcar dentro de um tapoeira e brincar mesmo com a questão da letra? E muitas vezes nós pais achamos que a gente precisa parar tudo para brincar com os nossos filhos e não é isso que acontece. Você pode levar a criança para a cozinha, você pode ensiná-la como lava uma louça ou o equilíbrio que ela tem que fazer para preparar uma mesa, né? Isso já por volta de 3 a 4 anos e tudo isso é uma fase que a gente chama de pré-alfabetização, que é essencial para o processo de alfabetização. Bom, o que a gente nota também é que muitas crianças e até adultos sabem ler e escrever, já passaram por isso, mas não compreendem exatamente aquilo que leem e escrevem. Isso também é classificado como analfabetismo? Infelizmente, não. O que acontece? Esses indivíduos são classificados como analfabeto funcional, né? Onde eles têm esse processo de ler e escrever, mas não conseguem essa compreensão. Porque para realizar
realizar o processo de memória e compreensão da leitura, precisa de uma série de etapas, entre elas reter e entender essa informação. Então, o mais importante é que esses indivíduos, independente da idade, procurem um auxílio e observem por que não construiu esse processo de entendimento dessa leitura ou dessa escrita. Hoje, os índices relacionados à dislexia são muito grandes. A gente tem cerca de 15% da população, que é um transtorno específico de aprendizagem, onde o maior limitante é a questão da leitura e da escrita. Então, assim, a gente não pode só se limitar a isso. Se a gente conhece algum indivíduo que não foi alfabetizado ou é um alfabeto funcional que lê e escreve, mas não entende, é importante sempre procurar auxílio, seja de uma fonoaudióloga, de um psicopedagogo ou de alguns projetos específicos do governo. Os números aí são mais alarmantes ainda, Lidiane, se a gente for pegar então esses alfabetizados funcionais aí, que a Sheila nos contou, são 35 milhões aqui no Brasil, um número realmente alarmante. Os pais, que de repente são esses alfabetizados funcionais, né? Sabem ler, sabem escrever, mas não entendem bem. De que maneira que eles podem ajudar os filhos? Ou aí não tem como, eles não conseguem ajudar? Eu acho que a principal maneira é colocar essas crianças dentro da escola, né? A instituição escolar, ela tem todo esse preparo, seja ela no Nordeste, no Sul, independente de onde for, mas ela tem ali alguns profissionais, os professores que estão prontos para isso. Então, não deixar a criança fora da escola. E o mais importante hoje, a gente observa, eu observo lá na clínica, o grande número de crianças que têm evasão escolar, né, que saem da escola. Então, não permitam que isso aconteça, né, e permita que esse indivíduo ele vá para algum ambiente que ele se sinta melhor. Então, às vezes, hoje, a gente tem muito essas questões nas escolas, né? Escolas que têm determinados métodos, onde as crianças acabam não se adaptando, vale a pena os pais também estarem sempre em contato com essa criança e perceber, poxa, essa escola não está dando conta, eu vou trocar, né? Mas importantíssimo nunca deixar a criança fora da escola. O lugar de criança é na escola. Isso. E melhor ainda quando acontece a parceria entre pais e professores também. Sheila, muito obrigada pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vinda aqui ao Link Record News. Obrigado vocês pela oportunidade e os pais não percam essa oportunidade de colocar os seus filhos na escola e fazer parte desse processo. Sheila, muito obrigado. Obrigado a vocês. Até a próxima. Bom, e agora um alerta. Muita gente desconhece os perigos de uma doença que ataca os pulmões e mata 40 mil brasileiros todos os anos. Lidiane, é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela tem sintomas parecidos com a bronquite ou a pneumonia, não tem cura, mas pode ser tratada. Metade dos brasileiros nunca ouviu falar sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC. Ela é uma associação entre enfisema pulmonar e bronquite. A DPOC é progressiva, não tem cura. O hábito de fumar é a principal causa da doença. Seu Gilberto nem sabe quanto tempo conviveu com a doença sem saber. Sentia falta de ar, cansaço, chegou a ficar 5 anos sem fumar e nada dos sintomas melhorarem. Há 15 foi diagnosticado com DPOC e faz o tratamento. Respirar ar puro para ele agora não é mais na varanda. O cilindro de oxigênio ajuda na respiração. Dá para ficar sem, mas sempre controlando os índices de oxigenação do sangue e os batimentos cardíacos. No momento em que dá falta de ar, que você sente que vai dar falta de ar, você para, inspira e expira. E com isso baixa a tensão, aumenta o oxigênio no sangue e a gente melhora e continua. Ele queria tanto ter descoberto antes que hoje trabalha na conscientização para evitar os diagnósticos tardios. Como os sintomas são muito parecidos com o de doenças mais simples, os pacientes demoram a procurar o médico. A pessoa vai tendo falta de ar, ela vai limitando cada vez mais as suas atividades. No começo ela cansa quando sobe um lance de escadas ou uma ladeira. Depois ela cansa ao andar no plano, vai chegar um momento que ela vai cansar para fazer as atividades do dia a dia, como tomar banho, pentear o cabelo, escovar os dentes, e vai chegar numa fase avançada de doença, onde ela precisa viver com o cilindro de oxigênio, porque o pulmão dela não consegue mais captar o oxigênio. E seu Gilberto garante, cuidando, até teatro dá para fazer. Dá para fazer o teatro tranquilamente, com calma, não assumindo muitas responsabilidades, mas dá para fazer sim.
Muito bem, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. No próximo bloco, você vai ver a situação da Nova Zelândia após forte terremoto no país. E ainda, vai receber o 13º salário e não sabe como usar esse dinheiro? Veja as dicas de como priorizar seus gastos com o economista aqui no nosso estúdio. O Link Record News vai agora para o intervalo, 12h11. A gente volta já já.